Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Então, nosso período de revisão se encerrou. Então, a partir de agora, a gente vai dar início ao nosso conteúdo do 8º ano, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai estudar um pouquinho sobre energia. Nós temos diversas formas de energia e é o que a gente vai dar início ao nosso estudo, certinho? Então, vamos lá. Força na peruca e vamos começar um pouquinho. Então, a gente vai iniciar os nossos estudos sobre energia. Então, primeiro, qual é a função da energia, né? A energia é responsável pela produção de trabalho. Portanto, qualquer coisa que esteja trabalhando possui energia. Então, para a gente realizar qualquer tipo de ação, correr, andar, falar, jogar, a gente precisa de energia. Então, vai ser essa energia que nos vai dar forças para realizar qualquer tipo de trabalho, certinho? E nós temos classificações da energia. Então, a primeira classificação importante são a energia renovável e a energia não renovável. Qual que é a diferença entre elas? A energia renovável é aquele tipo de energia que ela é infinita. Então, ela nunca vai acabar. A gente sempre vai ter. Então, por exemplo, aí na imagem a gente pode ver uma usina eólica, que é a usina que gera energia a partir do vento. Então, a gente sempre vai ter vento. Por isso que ela é classificada como renovável. Ela sempre vai se renovar. Além de renovável, ela também é classificada como energia limpa. O que isso significa? Significa que na sua geração ela não vai emitir nenhum tipo de poluente para o meio ambiente. Então, por exemplo, na energia eólica, ela vai girar essa turbina a partir do vento e essa energia vai ser convertida em energia elétrica. Então, a gente não vai ter nenhuma emissão de poluentes, né, para o nosso meio ambiente. Por isso que ela é considerada um tipo de energia limpa, certinho? Outro exemplo também de energia renovável e limpa é a energia solar. Então, para a produção de energia solar, a gente precisa do calor do sol, certinho? Então, o sol, ele sempre vai existir e também ela não vai emitir nenhum tipo de poluente. Então, ela também será classificada como energia renovável e energia limpa, certinho? E energia não renovável? O nome já diz, a energia não renovável é aquela que não vai se renovar. Então, a gente fala que esse tipo de energia ela é considerada finita. Então, o dia que ela acabar, acabou. E aí a gente vai ter que procurar outras formas de gerar energia sem ser através da energia não renovável, daquele material. Então, o maior exemplo que a gente tem é o petróleo, né, que vai fazer a nossa gasolina. Esse petróleo, ele fica lá no subterrâneo do mar, tá? Ele é feito de fósseis, por isso que ele é chamado de combustível fóssil, certinho? E o dia que esse petróleo acabar, acabou. Não tem como produzir mais. Então, por isso que ele é classificado como energia não renovável. Além de classificado como energia não renovável, ele também é chamado de energia suja. Por quê? Quando a gente tem a queima do petróleo no carro, por exemplo, ou nas indústrias, vai gerar o poluente que vai para o nosso meio ambiente. E esse poluente ele pode causar danos para nós, para o ambiente que a gente vive, certinho? Então vamos lá, resumindo. Energia renovável é aquela que sempre vai se renovar, tá? Então ela é infinita e ela é considerada limpa, ou seja, ela não vai emitir poluentes. Já a energia não renovável é aquela que um dia ela vai acabar, ela vai se esgotar, que é chamado de energia finita. Um dia ela vai ter fim. E ela também é classificada como energia suja. Por quê? Porque ela vai gerar algum tipo de poluente para o nosso meio ambiente. Certinho? Então vamos ver agora quais são os tipos de energia existentes. Então nós temos a energia mecânica, a energia térmica, a energia química, a energia sonora, a energia luminosa e a energia elétrica, que a gente vai estudar um pouquinho de cada um. Então vamos lá, vamos começar então falando um pouquinho sobre a energia mecânica. A energia mecânica é um dos tipos de energia que está associada à capacidade de produção de trabalho. Então, nós temos a energia potencial, que faz parte da energia mecânica.
é a capacidade que um determinado corpo tem de realizar trabalho a partir do momento que for provocado. Então, um exemplo que eu dou. Se eu tenho uma bola, a bola está parada, ela está gerando energia? Não. Só que se alguém for lá e chutar essa bola para frente, tá? Mexer essa bola então vai produzir energia. Então, esse tipo de energia, a potencial, ela tem um objeto que está parado e eu preciso, então, provocar esse objeto para ele produzir energia, certinho? Então, lembra da bola. Nós temos a mola também. Se a mola está parada, ela não vai produzir energia. Mas a partir do momento que eu abro a mola e solto, ela vai gerar uma força, ela vai gerar uma energia, certinho? Então, quais são os tipos de energia potencial que nós temos? 2 tipos, a gravitacional e a elástica. Então, a gravitacional é a energia de um objeto que está sofrendo influência da gravidade. Então, por exemplo, eu tenho uma lapiseira aqui. Se eu segurar ela, eu não vou ter nenhuma forma de energia, ela está parada. Mas a partir do momento que eu solto, eu vou ter uma energia, que é a energia da gravidade, que vai fazer o que com ela? Puxar ela para baixo. Então, a partir do momento que ela cai, ela está gerando um tipo de energia, certinho? E energia elástica, que está relacionada, então, com a força da mola. Então, a gente vai entender que a energia mecânica vai ser a energia do movimento. Então, quando eu tenho um objeto que está realizando um movimento, eu tenho uma energia mecânica, certinho? Vou dar uns exemplos de energia mecânica. Ventilador. O que o ventilador faz? Ele faz movimento e a partir do movimento a gente tem a produção do vento. Então, como ele está em movimento, nós temos energia mecânica. Uma bola rolando, ela está produzindo energia a partir do movimento. Então, energia mecânica, certinho? A roda da bicicleta. Para a roda da bicicleta girar, eu não preciso de uma força que vai fazer ela girar. Então, se a bicicleta estiver parada, ela não tem energia. A partir do momento que eu começo a pedalar, essa bicicleta vai movimentar. Então, energia mecânica, certinho? Vamos ver outro tipo. Quem já viu roda d'água? Que é uma roda que a água bate na roda e faz girar essa roda. Então, é um tipo de energia mecânica. Se eu tenho movimento, a gente vai classificar como energia mecânica, certinho? Próximo. Energia térmica. A energia térmica é a variação de energia de um sistema e ocorre através de trabalho ou calor. Então, é aquele tipo de energia que a gente vai ter alteração de temperatura. Então, por exemplo, secador de cabelo. O que acontece com o vento? O vento não vai ficar mais quente ou mais frio? Se teve alteração, é energia térmica. Geladeira. O que a nossa geladeira faz? Ela não diminui a temperatura dos alimentos, então é um tipo de energia térmica. Ferro de passar. Quando sua mãe vai passar roupa ou você vai passar roupa, o que o ferro faz? Ele não aquece. Então, aí nós temos energia térmica. Se teve alteração de temperatura, tanto para mais quanto para menos, a gente tem energia térmica, certinho? Energia química é o potencial de uma substância química que passa por uma transformação através de uma reação química ou transforma-se em outras substâncias químicas. Nosso alimento, né? Então, quando a gente se alimenta, a gente vai ter uma alteração de substâncias que vai gerar energia química. Então, a energia que faz o nosso corpo funcionar é energia química. O diesel, o álcool, a gasolina, não tem uma transformação química? Se tem uma transformação, é um tipo de energia química, certinho? Próximo, energia sonora. Está presente numa onda sonora. Quem já viu aqueles alto-falantes, se você chegar perto, ele não faz uma pressão, ele não balança. Então, o som, ele é emitido através de uma onda. Então, a gente chama essa onda de energia sonora. Por exemplo, que a gente tem é o rádio. O rádio não sai som. Então, a partir do momento que ele sai som, nós temos um tipo de energia sonora. Energia luminosa, que é a função, a energia da luz. Então, se eu tenho a formação de luz,
tanto na lâmpada como na televisão, a gente tem a energia luminosa, que é transmitida através de vários componentes de ondas diferentes. A energia luminosa é formada por uma gama de ondas que podem ser captadas pelos nossos olhos. Então, se eu tenho informação de luz, eu tenho uma energia luminosa, certinho? E a nossa energia elétrica. Então, a nossa energia elétrica ela é a principal fonte de energia do mundo, né? A partir do potencial elétrico de 2 pontos de um condutor. É o seguinte, como que funciona a nossa energia elétrica? Nossa energia elétrica, ela funciona através de um componente que é chamado átomo. Esse átomo é essa figurinha aqui, ó. Então, o átomo ele é formado por 2 partes principais. O núcleo, que fica aqui no centro, e em volta desse núcleo, a gente tem essa região que é chamada de eletrosfera, certinho? Nesse núcleo, nós temos 2 partículas, que é o próton, que tem carga positiva, e o nêutron, que não tem carga, por isso que ele é chamado de nêutron. E nessa eletrosfera, em volta do núcleo, nós temos os elétrons. Esses elétrons, eles têm carga negativa. E a nossa energia, ela é feita, ela ocorre através dos elétrons. Por isso que ela é chamada de energia elétrica, certinho? Então, o que isso significa? Que dentro do nosso fio de energia que você coloca na tomada, a gente tem vários átomos. E esses átomos vão interagir, né, entre eles. E esses elétrons vão, então, produzir a nossa energia elétrica. Só que, para isso, nós precisamos de um condutor. O que é condutor? Vai ser um material que vai conduzir esses elétrons, por isso que ele é chamado de condutor. A maioria desse material, eles são os metais. Então, por isso que sua mãe fala para você tomar cuidado quando for colocar alguma coisa na tomada. Por isso que você não pode colocar um garfo dentro da tomada. Por quê? Como o garfo é metal, o que vai acontecer? Vai conduzir energia e você vai tomar choque. A água é condutor, por isso tem que tomar cuidado quando for ligar o chuveiro, se estiver descalço, pode levar choque, tá? Então, todo material condutor é aquele que vai conduzir a energia. E o material isolante é aquele que vai isolar a energia. Então, por isso que em volta dos cabos, dos fios que a gente sempre tem uma barreira, um isolante, que geralmente é borracha, ou a fita isolante, que também é feita de borracha. Por quê? A borracha é um material que é isolante, ela não vai deixar essa energia passar, por isso que você não leva choque, certinho? Calma que a gente vai ver isso mais com calma. O que eu quero que vocês entendam hoje? Que existem várias formas de energia e principalmente essa energia ela passa por transformação. Então toda energia ela se transforma, tá? Ela não se perde, ela se transforma. Vamos para um exemplo? Coloquei 3 exemplos. A geladeira. Qual que é a energia que entra na geladeira? O que você tem que fazer para a sua geladeira funcionar? Colocar ela na tomada. Então, quando você coloca na tomada, vai ser a energia que vai entrar dentro da geladeira. Então, a energia que entra na geladeira é a energia elétrica, certinho? Qual que é a transformação? Essa energia elétrica ela vai ser transformada em energia térmica. Por que energia térmica? O que vai acontecer dentro da geladeira? Não vai diminuir a energia ou a temperatura? Lá dentro não vai ficar frio? Então, se alterou a temperatura, nós temos a energia térmica. Então, entra na geladeira a energia elétrica e ela é transformada em energia térmica, certinho? O sonzinho aqui, ó, todo mundo gosta da caixinha de som. Você tem que carregar essa caixinha de som. Então, qual que é a energia que vai entrar na caixinha de som? Energia elétrica, não é? A gente não tem que colocar ela na tomada para carregar. Depois, liguei. Essa energia elétrica vai se transformar em energia sonora. Não vai emitir a música, não vai emitir o som. Então, a gente tem transformação de energia elétrica em energia sonora, certinho? O ventilador. O que você tem que fazer para o ventilador funcionar? Colocar o ventilador na tomada. Quando você coloca na tomada, vai entrar energia elétrica.
A partir do momento que esse ventilador começa a funcionar, ele não vai fazer um movimento, então a gente vai ter energia mecânica. Então, nós temos transformação de energia elétrica em energia mecânica, certinho? Então, essa energia, ela se transforma, ela nunca vai se perder, ela sempre vai se transformar, certinho? Então, hoje é isso a nossa aula. Então, eu espero que vocês leiam o texto com bastante atenção, façam os exercícios e qualquer dúvida pode me perguntar. Bom? Espero que todos tenham compreendido e estou no grupo para qualquer dúvida, certinho? Bom trabalho a todos!